Como Deus manifesta a proteção sobrenatural em situações perigosas. 3 histórias miraculosas. Maria olhava para a luz suave que entrava pela janela da pequena casa onde vivia com seu filho João. O coração dela era como um campo florido, pulsando de amor e fé. Naquela manhã, a esperança brilhava nos olhos de João, um menino de sorriso contagiante. Eles eram inseparáveis, sempre juntos nas caminhadas até a igreja de São Sebastião, o templo onde a comunidade se reunia e as vozes se erguiam em hino de louvor. Mas o que ninguém poderia prever era que um teste de sangue mudaria tudo em um instante. Quando recebeu a notícia do médico, o chão pareceu se abrir sob seus pés. Doença terminal. A frase ecoava em sua mente como um trovão. Maria sentiu seu coração despedaçar. Por que, meu Deus? O que eu fiz para merecer isso? As orações à mesa se tornaram mais fervorosas e angustiantes, e o silêncio estabelecido apenas fazia o desespero crescer. O que fazer agora? A comunidade logo soube da situação, e as vigílias começaram a tomar forma. Cada noite o templo se enchia de pessoas que clamavam: Senhor, tem compaixão. As vozes unidas ecoavam pelo ar fresco da noite, mas Maria por dentro lutava. A fé dela parecia se esvair como areia entre os dedos. Em desespero buscou por curandeiros, elixires, qualquer coisa que pudesse trazer esperança, mas a sombra da dúvida a seguia. Certa noite, ao tocar um relicário de São Sebastião, uma luz chamou sua atenção. Era como se o próprio santo dissesse: não temas. E naquele momento sagrado, Maria se entregou em oração, clamando por proteção para João. A luz ao redor do menino se intensificou, como se anjos estivessem descendo e envolvendo-o num abraço divino. Maria chorou lágrimas de alegria ao testemunhar o milagre, pois sabia que Deus estava ali, perto deles. Voltou ao médico, e a notícia deixou todos em estado de choque. Ele está apresentando sinais de cura inexplicáveis. A felicidade era palpável, e Maria organizou um culto especial. Esta é uma prova do poder de Deus, disse ela, enquanto lágrimas de gratidão escorriam por seu rosto. Mas no auge da celebração, ouviu um estrondo forte. A tempestade se formava rapidamente, e o clima mudou, como se um novo desafio tivesse surgido. O vento soprou forte, fazendo as janelas tremerem. Maria sentiu um frio na espinha. A tempestade estava se aproximando, e com ela, um novo medo. O que Deus fará agora? Pensou, o coração acelerando. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tempestade rosnava lá fora. Mas nesse momento de pânico, Maria olhou para a igreja, onde amigos e vizinhos se uniram, todos com os rostos marcados pela preocupação. Vamos orar! Precisamos da proteção de Deus! A congregação se levantou e juntas, em um clamor resoluto, pediram a proteção divina. Olhando para João, a luz sobre ele começou a brilhar novamente, e a fé de todos parecia reacender. Mas a tempestade aumentava, o trovão ecoou de novo, e Maria se perguntou: por que essa nova provação? O que Deus está planejando? As vozes de seus irmãos em fé explodiram em um grito uníssono por socorro. Poderia a proteção sobrenatural ser suficiente contra o furacão que se aproximava? A resposta estava prestes a ser revelada. As orações ecoavam na pequena igreja, e Maria sentia uma conexão intensa com cada pessoa ao seu redor. O medo da tempestade parecia pequeno, quase irrelevante, diante da força daquela fé coletiva. Ali, em meio aos rostos marcados pela ansiedade, ela vislumbrou o poder de Deus que unia todos em um só clamor. Senhor, envia teus anjos para nos proteger! Exclamou uma mulher ao lado de Maria, a voz forte e determinada. As palavras dela ressoaram como um mantra, e todas as vozes se uniram em um cântico poderoso. Os tremores da preocupação foram sendo transformados em um pulsar de esperança que enchia cada coração. Maria apertou a mão de João. A luz ainda brilhava ao redor dele, e a cada oração era como se a presença de Deus se fizesse mais tangível. O vento uivava, mas naquele lugar sagrado uma certeza começou a nascer. Deus estava lá, ouvindo cada súplica. Maria fechou os olhos e se lembrou das palavras de um versículo que sempre a confortava. Não temas, porque eu sou contigo. A tempestade poderia ser feroz, mas o amor de Deus era muito maior. E à medida que a tempestade se aproximava, uma nova onda de fé brotou dentro dela. Ele não nos abandonará! Gritou um jovem do fundo da igreja, levantando os braços em um gesto de rendição poderosa.
As pessoas começaram a responder, suas vozes se entrelaçando em uma sinfonia de confiança. Deus é nossa rocha, nossa fortaleza. A certeza de que a proteção divina estava presente trazia segurança em meio à incerteza. Quando o trovão trovejou novamente, a igreja inteira irrompeu em um clamor. Maria respirou fundo e decidiu que não se deixaria abater. Senhor, eu entrego a minha vida e a de meu filho em tuas mãos. Que a tua vontade se faça. E naquele exato momento, uma onda de paz percorreu sua alma. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, Deus tinha um propósito. A tempestade atingiu o teto da igreja com um estrondo ensurdecedor. As janelas tremeram e uma sombra densa parecia envolver o lugar. Maria olhou para João, que tinha os olhos brilhando de confiança, como se soubesse que estavam em segurança. De repente, tudo ficou em silêncio. O vento, que antes agitou as folhas e fez as portas baterem, parou. As vozes, que vibravam em clamor, se calaram em auê. Era como se a própria natureza estivesse ouvindo as preces. A luz que envolvia João começou a se expandir, e nela uma figura se destacou levemente. Maravilhada, Maria piscou os olhos, tentando compreender o que estava acontecendo. E então uma suave melodia soou no ar, harmoniosa, doce, como um sussurro amoroso. Não era de origem humana, mas parecia vir do céu. As almas ali dentro sentiram um conforto inexplicável, como se a presença divina estivesse se manifestando de forma visível. Isso é um sinal. Um novo milagre está à porta, murmurou alguém entre os fiéis, os olhos arregalados de admiração. Mas, enquanto essa transformação acontecia, Maria sentiu uma nova inquietação em seu coração. Se algo tão grandioso estava prestes a se revelar, qual seria a próxima provação que Deus tinha reservado? As dúvidas começaram a surgir novamente, como sombras sussurrando à margem de sua fé. A tempestade poderia ter cessado, mas a ansiedade pelo desconhecido ainda pairava no ar. Que outro desafio estaria por vir? E qual seria a resposta de Deus a isso? O que poderia ser feito agora, com aquele sinal claro de proteção divina? Maria se virou para a congregação, determinada a descobrir o que Deus estava preparando para o próximo capítulo desta jornada. Ela sabia que as promessas do Senhor permanecem eternas, mas um novo mistério estava prestes a ser revelado. Maria ainda estava absorta pela beleza da melodia celestial que envolvia a igreja, mas sua mente não conseguia deixar de pensar no que estava por vir. A atmosfera estava carregada de expectativa, cada rosto iluminado pela luz que emanava de João, enquanto o silêncio reverente sussurrava promessas de transformação. A figura que se destacava na luz começou a se definir mais claramente. Era uma mulher, envolta em vestes brancas, seu olhar sereno irradiava amor e compaixão. O coração de Maria se encheu de esperança. Era como se aquela presença estivesse lá para acalmar os medos que ainda persistiam em sua alma. Não tenha medo, a mulher falou com uma voz tão suave que parecia um eco da melodia. Estou aqui para trazer uma mensagem de esperança e paz. Deus está trabalhando em cada um de vocês. Este é apenas o começo de algo grandioso. Toda a congregação pareceu respirar em uníssono, as palavras da presença divina aquecendo seus corações. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Maria. Ela nunca havia sentido algo tão profundo e real. Era como se as barreiras entre o céu e a terra estivessem se desfazendo e a proteção sobrenatural de Deus se tornasse palpável. Mas o que significa isso para nós? Alguém questionou, e Maria, surpreendida com a pergunta, percebeu que não era a única com dúvidas. Que tipo de provação devemos enfrentar agora que o Senhor nos enviou uma resposta tão poderosa? A mulher sorriu gentilmente e, como se pudesse ouvir os pensamentos que dançavam na mente de cada pessoa presente, explicou. Deus está aqui, sim, mas a fé não é apenas sobre receber ajuda nas dificuldades. Às vezes ele nos chama para agir. Este momento é um convite a todos vocês para que caminhem com coragem. Ouvindo isso, Maria percebeu que cada um tinha um papel nesse plano divino. Sua missão não se limitava a sentir segurança através da proteção, mas também incluía transcender seus medos para um novo entendimento. Que provação pode nos fortalecer? Ela questionou em seu coração.
O novo propósito iluminou seu ser. As vozes dos fiéis começaram a se unir novamente, agora em adoração. Os olhares preocupados se transformaram em expressões de esperança renovada. Enquanto as mãos se erguiam ao céu e os corações se abriam em gratidão, Maria observou João, que agora irradiava uma luz própria. A leveza ao redor dele fez com que Maria se sentisse elevada, como se estivesse flutuando em meio às palavras que glorificavam a Deus. Os limites entre o temporal e o eterno estavam se dissolvendo naquelas notas angelicais. O som surgiu novamente, uma melodia que agora parecia contar uma história. Era a história de coragem, de proteger uns aos outros, de enfrentar desafios de mãos dadas, confiança nas promessas. Um sopro de vida novo começava a invadir cada vida ali presente. Mas então, um trovão distante fez o coração de todos disparar novamente. Embora o auge da tempestade tivesse passado, um novo vento parecia estar se formando. Seria a tempestade física a última prova, ou haveria desafios emocionais e espirituais que viriam à tona? Maria sentiu uma onda de determinação crescer dentro dela. Era hora de se preparar. A mensagem estava clara. Deus não só protegia, mas também preparava seus filhos para lutar em situações perigosas. E com isso, uma nova urgência brotou em seu espírito. Senhor, o que devo fazer? Murmurou com fé fervorosa, sentindo a conexão com a congregação em um nível profundo. Precisava saber como avançar na obediência a esse chamado. E enquanto aguardava a resposta, uma nova luz começou a brilhar no horizonte, prometendo trazer ainda mais surpresas divinas. O que Deus estava prestes a revelar? Qual seria o próximo passo na jornada de fé de Maria e de toda aquela congregação? A expectativa estava moldando o ar. E assim, o mistério se aprofundava. Logo eles se descobriram na iminência de grandes desafios, mas com a certeza de que a proteção divina sempre os guiaria. Uma paz sobrenatural pairava sobre a igreja, como se a presença da mulher em vestes brancas houvesse derramado um bálsamo sobre os corações inquietos. Maria sentia os pulsos da fé ecoarem dentro de cada um ali. Não eram apenas palavras, eram promessas vivas de que algo transformador estava prestes a acontecer. Enquanto a congregação preenchia o espaço com suas vozes em adoração, um sussurro tomado de amor penetrou no coração de Maria. Postura, ela ouviu, como se uma certeza divina ecoasse em sua mente. A presença que estivera diante deles agora continuamente lembrava aos fiéis de que não eram meros espectadores, mas protagonistas de uma grande história. Maria olhou ao redor, vendo irmãos e irmãs com os rostos marcados pela expectativa. Alguns tinham as mãos levantadas, outros se ajoelhavam em oração fervorosa. Sorrisos começavam a se misturar às lágrimas, criando um quadro de entrega absoluta. Seria aquele o primeiro passo para um chamado coletivo? De repente, a mulher de branco começou a caminhar lentamente entre os fiéis. Cada passo parecia criar um raio de luz, trazendo calor aos corações batidos pela dúvida. Suas palavras suaves continuavam a fluir. Lembre-se, filhos, a proteção de Deus não se limita ao que vemos. Às vezes o maior milagre acontece no invisível, nas batalhas travadas em espírito. Maria fechou os olhos, deixando que aquelas verdades penetrassem em sua alma. Algo profundo nela começou a se mover. Uma lembrança de momentos difíceis, quando a vida parecia sufocante. O quanto essas experiências haviam moldado sua espiritualidade. O que poderia aprender com o que já havia passado? Inspirada, Maria também decidiu se levantar. Levantou suas mãos ao céu, sentindo o impacto coletivo daquela mistura de emoções. Senhor, ensina-nos a ver o invisível, murmurou, sentindo energias de esperança invadirem seu ser. Ela queria mais entendimento, mais conexão. Como eles poderiam avançar como um só corpo? Juntos vocês são invencíveis, a mulher declarou, antes de parar bem na frente de Maria. Olhos nos olhos, Maria sentiu seu coração disparar. O espírito de unidade é a chave. Agora cada um deles deverá encontrar a coragem para amar, para perdoar e para agir. Em momentos de provação, a proteção divina será revelada quando vocês estiverem juntos.
Foi como se o vento mudasse ao seu redor. A angústia deu lugar a uma certeza inabalável de que o que estava por vir não era um fardo, mas uma missão sagrada. A conexão entre a congregação parecia um fio de luz tecida por mãos invisíveis. Então, algo inusitado ocorreu. A luz que envolvia a mulher branca começou a pulsar, e de repente ela estava rodeada por uma aura resplandecente, como se invisíveis anjos estivessem lhe dando suporte. A congregação ficou em silêncio, admirados, enquanto ela continuava. As dificuldades não são o fim, são oportunidades disfarçadas. Seus medos são os portões que levam ao novo. Ali, no meio daquele culto transformador, Maria se lembrou das dificuldades que passara. Os medos que a paralisavam já não tinham força sobre ela. A presença daquela mulher e a unção que sentia no ar mostraram que sua jornada tinha propósito, e ela estava pronta para atravessar qualquer posta. Mas logo, um novo som ecoou na distância, um rugido mais intenso que o trovão anterior. Não era apenas um eco da tempestade. Havia algo mais profundo, algo que sugeria prova e revelação. Era como se o próprio universo estivesse se movendo em resposta àquelas orações. O que mais Deus estava prestes a fazer? Que tipo de batalha deveriam enfrentar juntos? Maria sentia um misto de medo e alegria, sabendo que o desdobrar daquela história estava apenas começando. Seu coração ardia em antecipação, e perguntas surgiram. O que vem agora, Senhor? Estaremos prontos para o que Tu tens reservado para nós? A espera pela resposta divina transformava-se em um desejo ardente de aprender, de crescer e de caminhar lado a lado com seus irmãos e irmãs. E assim, com a luz do futuro brilhando como um farol, a congregação se preparava para os desafios que estavam por vir. A atmosfera carregada de expectativa na igreja começou a mudar. Enquanto o rugido distante continuava ecoando, algo mais começou a vibrar dentro de Maria. Era um pulso, um chamado profundo que surgia do âmago de seu ser. Era impossível não sentir, como se a própria terra sob os pés estivesse respondendo às suas orações. Confiança e coragem, sussurrou ela para si mesma, com os olhos ainda fixos na mulher em vestes brancas. O brilho ao redor de sua figura era tão intenso que era quase difícil olhar diretamente. Ela era um símbolo vívido da presença de Deus em meio àqueles que buscavam direção. Ao enfrentarmos as tempestades da vida, é preciso lembrar que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, declarou a mulher, direcionando suas palavras à congregação. A voz dela tinha um poder que parecia rasgar as cortinas da dúvida. Um ao outro, os membros da igreja começaram a se encorajar, trocando olhares e sorrisos, criando uma rede de apoio, cada um com sua dor e luta, mas unidos pela fé. Quem aqui se sente preso por seus medos? Perguntou a mulher, como se tivesse lido os pensamentos de Maria e de muitos outros. Os corações começaram a se abrir, e as mãos levantadas começaram a tremer levemente. Foi como se um novo entendimento fosse despertado. Os temores que isolavam cada um ali já não precisavam mais dominar. O poder de Deus estava se manifestando em cada espírito presente. Maria se recordou de uma luta específica que havia enfrentado meses atrás, uma obscura sombra de ansiedade que ameaçava encerrar suas esperanças. Lembrava-se de estar paralisada, incapaz de encontrar um caminho à frente. Mas a presença daquela mulher e as verdades compartilhadas naquele instante traziam a lembrança de que a libertação era sempre possível, mesmo nas provações mais sombrias. É nos momentos de tempestade que o seu amor se revela mais claramente. A mulher continuou, gesticulando com as mãos. É hora de quebrar as correntes. Confiem na proteção divina e deem um passo adiante. Maria sentiu seu coração vibrar com as palavras. Era como se um novo chamado estivesse surgindo ali, naquele espaço sagrado. Decidida a não ficar parada, levantou ainda mais a voz. Estamos prontos, Senhor. Liberta-nos de nossas cadeias. Os membros da congregação começaram a responder com murmúrios e gritos de fé. O lugar se transformou em um verdadeiro mar de vozes, onde cada um clamava pela liberdade do seu medo, da opressão que tantas vezes os havia aprisionado. As orações se misturavam, criando uma sinfonia de esperança e determinação. O rugido que antes soava distante, agora parecia mais próximo, intensificando a sensação de urgência. Havia algo mais à espreita, uma prova a ser enfrentada. Os olhos da mulher de branco voltaram-se para Maria, e naquele momento Maria sentiu algo vibrante, como se uma corrente de eletricidade a atravessasse. Você, jovem, é um símbolo de mudança.
O que você tem guardado em seu coração? É tempo de liberar toda a sua história. Não tenha medo. Um arrepio percorreu a coluna de Maria. Ela gostaria de gritar, de compartilhar sua jornada na íntegra, mas uma parte dela hesitava. E se não fosse suficiente? E se as suas cicatrizes não fossem compreendidas? Mas, naquela fração de segundo, as inseguranças começaram a desmoronar. A mulher de branco havia revelado um espaço seguro. O conforto da unidade e do amor da congregação encheu o ar. Maria sabia que não estava sozinha, que aqueles que a rodeavam também carregavam suas histórias, e que juntas essas narrativas poderiam provocar uma transformação. Com um profundo suspiro, levantou os olhos, pronta para compartilhar o que Deus tinha reservado para eles. As vozes aumentavam em uníssono, e a fé pulsava como um tambor. A mulher de branco se afastou levemente, permitindo que a corrente de dor, de esperança e fé fluísse livremente. Mas, justo naquele instante, quando as palavras de Maria estavam prestes a tomar forma, um silêncio abrupto caiu sobre todos. Uma sombra passou pela porta da igreja como um aviso. Os rostos antes iluminados pela adoração agora refletiam uma súbita inquietação. "O que é isso?" sussurrou um dos irmãos. A tensão era palpável. Maria sentia o eco de suas perguntas se intensificar. "O que está por vir? Estaremos prontos para enfrentar essa batalha?" A resposta estava nas mãos de Deus, mas o desafio estava prestes a se materializar diante deles. O silêncio que caiu sobre a congregação era denso e carregado de inquietação. Maria sentia como se o ar ao seu redor estivesse eletrificado, transformando cada batida de seu coração em um clamor silencioso por proteção. O rugido que antes soava como um eco distante, agora parecia uma tempestade prestes a se desatar sobre eles. Os olhares se voltaram para a entrada da igreja, onde a sombra dançava nas paredes, criando uma inquietude visual. A mulher de branco, percebendo a alteração da atmosfera, levou suas mãos ao peito, como se estivesse absorvendo a tensão. Seu semblante, antes radiante, agora refletia a sobriedade do momento. "Não temam, irmãos e irmãs." Sua voz ressoou como um tambor que bate firme no peito de cada um. "A presença do Senhor é um escudo ao nosso redor. Ele nos guarda em todas as nossas aflições. Olhem para o alto, onde a ajuda vem." Maria fechou os olhos por um instante, buscando a calmaria que aquelas palavras prometiam. Sentiu a comunhão da oração crescer em seu coração. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ela sabia que a força do amor divino os unia. No fundo, uma certeza começou a brotar. Estavam todos ali, prontos para enfrentar qualquer desafio, juntos. Um murmúrio de concordância começou a preencher o espaço. "Deus é conosco, não tememos!" ecoou entre eles, e a energia da oração começou a ser palpável. Alguns levantaram as mãos, outros clamaram em vozes fortes, formando uma corrente de fé imbatível. Mas a sombra continuava a se mover, uma forma estranha que agora se destacava mais claramente. Com uma velocidade inesperada, uma figura encapuzada entrou pela porta. Uma onda de choque atravessou a igreja. Maria sentia um frio na espinha, mas, ao mesmo tempo, algo poderoso a impulsionava a ficar firme. Era a presença do Espírito Santo moldando um firme propósito em cada ser ali. "O que você procura?" A mulher de branco questionou, posicionando-se entre a figura e a congregação, como um escudo vivo. O indivíduo parou por um momento, hesitante, como se o peso da própria decisão o estivesse esmagando. "Eu venho em busca de respostas." Sua voz era baixa, quase tímida. O medo e a insegurança podiam ser sentidos a quilômetros de distância. Ele olhou ao redor, os olhos se dilatando com a tensão do momento. "Eu não quero mais estar perdido." Ouvindo essas palavras, Maria percebeu que não era apenas uma busca pessoal, mas um chamado. Era a luta de um ser humano enfrentando um furacão de caos interno. Algo dentro dela se moveu e a compaixão tomou conta. Ela se lembrou de suas próprias lutas e como a vontade de Deus a havia libertado. "Juntos temos o poder de vencer essa batalha", Maria gritou, a voz firme como uma rocha. "Você não está sozinho. A proteção de Deus nos envolve." A mulher de branco inclinou a cabeça, como se estivesse aceitando o convite para unir forças. "Vamos então, venha se juntar a nós. Aqui você encontrará o amor e a paz que procura."
As palavras de Maria tiveram um efeito poderoso na figura. Uma transformação sutil começou, e seus olhos brilharam com emoção. O que parecia uma sombra tratava de se tornar luz. A congregação, sentindo a mudança, começou a orar mais intensamente. Liberta! 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 Cada palavra era como uma corrente se rompendo, quebrando as barreiras invisíveis que mantinham aquele homem aprisionado em seu próprio medo. No meio desse clamor, uma luz suave começou a pairar sobre eles. Era como se o próprio céu estivesse respondendo. Não poderia ser apenas coincidência. Mas então, no ápice da oração, um novo rugido ressoou do lado de fora, mais forte do que antes. Uma tempestade poderosa se aproximava, e a intriga crescia entre os fiéis. O que estava prestes a acontecer? Esta manifestação divina traria paz ou caos? E será que a congregação estaria pronta para o desafio que estava para se desenrolar? Maria sentiu seu coração pulsar com expectativa. Os segredos de Deus estavam prestes a se revelar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. A tempestade parecia querer engolir a igreja. A luz suave que pairava na congregação se misturava com os flashes de um relâmpago lá fora. Os rostos dos fiéis estavam entre a esperança e a apreensão. Maria fechou os olhos, clamando a Deus por um sinal claro em meio àquela confusão. A atmosfera estava impregnada de expectativa. Senhor, mostra-nos o teu caminho, sussurrou ela, sentindo uma onda de paz começar a cultivar raízes em seu coração. A mulher de branco, de pé e firme, irradiava uma confiança que contagiava os demais. As vozes dos irmãos se elevavam, criando um coro de poder e união. Protege-nos, ó Deus, estás conosco. A figura encapuzada finalmente tomou um passo à frente, a coragem piscando em seus olhos. Eu tinha uma vida quebrada, ele começou, a voz agora mais forte. Na busca por respostas, andei por caminhos escuros, mas algo nesta igreja me atraiu, como se só aqui eu pudesse encontrar a luz que tanto procuro. Maria se sentia conectada a ele. As lutas passadas que ela própria enfrentara voltaram à sua mente como uma correnteza, lembrando-a de como a fé havia sido seu porto seguro. Deus tem um plano para você, exclamou, movida pela compaixão. Ele nunca desiste de nós. A mulher de branco se aproximou, colocando uma mão suave no ombro do homem. Em seu amor encontramos nosso refúgio. Ele transforma nossas dores em propósito. Venha, deixe o passado ir e abrace a nova vida que Deus tem para você. No auge da intercessão, o trovão estrondou, como se o céu concordasse com aquelas palavras. De repente, um silêncio cortante envolveu a congregação novamente, e todos pareciam sentir uma presença maior. Era o Espírito Santo, preenchendo cada canto com uma chama de esperança e renovação. Vamos orar juntos, a mulher de branco sugeriu, levantando as mãos. A congregação se uniu em um clamor uníssono, seus corações entrelaçados em um sentimento coletivo de segurança. Senhor, envia os teus anjos para nos proteger, ecoou Maria, a voz dela ressoando com intensidade, como um hino de júbilo que poderia romper as nuvens. Em resposta, uma luz ofuscante irrompeu do altar, iluminando a igreja com um esplendor celestial. Todos os olhos foram direcionados para aquela centelha divina que se intensificava. A atmosfera eletrificava, vibrava, erguendo a fé e a coragem de cada um ali presente. Ele está aqui! Alguém gritou, e a congregação respondeu em exaltação. Maria sentiu um arrepio de alegria. Não era só uma tempestade do lado de fora, mas uma verdadeira revelação de poder do Senhor, manifestando-se em meio àquelas dificuldades. A figura encapuzada caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Jesus, eu te aceito, liberta-me e transforma-me. Seu grito se misturou ao clamor da congregação, formando uma onda poderosa que parecia abalar até os próprios alicerces da igreja. Mas enquanto todos se deixavam envolver pela unção divina, o rugido da tempestade lá fora se transformou em gritos e a porta da igreja se escancarou. Uma figura estranha cruzou o limiar, sua presença desafiadora causando um novo calafrio na congregação. O que aquele novo visitante queria? O que mais estava em jogo naquele dia glorioso? Os corações estavam prontos para um novo nível de batalha espiritual, e Maria sabia que grandes coisas estavam tomando forma.
Ela olhou para a mulher de branco e viu que também estava preparada para o que viria a seguir. E assim, a luz celestial brilhou na escuridão, mas o futuro parecia incerto. Maria sentiu o coração acelerar. A figura estranha na porta da igreja parecia emitir uma energia pesada, como se sua presença sugasse a luz que havia se instalado ali. Os fiéis ao seu redor trocaram olhares de temor, alguns até se encolhendo, enquanto a mulher de branco permanecia firme, como uma âncora emocional em meio à tempestade espiritual que o cercava. "Quem é você?", questionou a mulher de branco com uma voz elevada, mas cheia de autoridade. Sua postura desafiadora era um lembrete poderoso de que a fé é uma armadura contra o medo. A figura na porta hesitou, um brilho suave cruzando seus olhos ocultos pelo capuz. As palavras não vinham facilmente, mas um murmúrio parecia querer romper os lábios encaparados. "Eu sou aquele que trouxe as sombras", respondeu lentamente, uma voz profunda ecoando pela igreja, desafiando a atmosfera de adoração. "Vejo a luz que brilha aqui e quero apagar isso." A congregação se agitava, muitos murmurando em aflição. Mas Maria, agindo pelo impulso do Espírito, levantou-se. "Você não pode! O amor de Deus é mais forte que qualquer sombra! Aqui encontramos vida!" exclamou, as palavras saltando de sua boca como se fossem chamas. Nesse instante, a luz que emanava do altar pareceu pulsar, como se estivesse ouvindo o clamor da fé de Maria. E enquanto ela falava, uma força crescente na sala fez com que as paredes vibrassem ligeiramente. O homem encapuzado recuou um passo, mas não era o medo que dominava a sua expressão. Era uma incredulidade palpável. A mulher de branco seguiu em frente. "O que você busca na escuridão? Está aqui para nos destruir? Ou, quem sabe, você também está procurando a luz?" A audiência ficou em silêncio, absorvendo as palavras poderosas e provocativas da mulher. Os olhares se voltaram novamente para ela, como se ela tivesse instigado algo profundo dentro de cada um. A figura estranha hesitou, um conflito interno visível em sua postura. "A luz pode trazer dor", ele sussurrou. "Pode revelar verdades que preferiria esquecer." Nesse momento, Maria percebeu a vulnerabilidade escondida sobre aquele manto escuro. Ela se lembrou de suas próprias feridas, de como às vezes a cura é uma jornada árdua e solitária. "Sim, pode", afirmou firmemente, agora com um tom de compaixão. "Mas essa dor é o caminho para a liberdade. Jesus veio para os quebrantados e perdidos." O homem encapuzado começou a quicar em sua postura. Seu olhar vacilante indicava que as palavras de Maria estavam começando a derreter seus muros. O espírito que preenchia a igreja movia-se em sua direção, e algo dentro dele parecia querer se abrir, como flores ao sol. Mas antes que qualquer declaração ou revelação pudesse ocorrer, um estrondo ensurdecedor da tempestade lá fora fez o teto vibrar. A luz celestial teve que lutar para permanecer acesa diante da fúria da natureza. O momento ficou ainda mais tenso enquanto uma sombra emergiu do fundo, ameaçando engolir a luz, responsável pela coragem recém-descoberta. "Não!", soltou a mulher de branco, e suas mãos se ergueram novamente em um gesto de oração. "Não vamos recuar na luz. Esta é a hora da decisão." A congregação uniu-se, levantando as mãos e suas vozes como um poderoso coro, clamando por proteção e liberdade. Enquanto a tempestade continuava a rugir, uma onda de adoração começou a emergir, um clamor por cura e transformação, criando um espaço seguro onde Deus poderia agir. O homem encapuzado, em meio ao clamor, caiu em seus joelhos. "Por favor, eu preciso de ajuda." Os seus gritos se misturaram a um coro ressoante de fé, e todos na igreja sentiram que aquele momento poderia mudar tudo. Mas no meio daquela preciosidade, a sombra movia-se em direção à luz. O que aconteceria a seguir? Mais um capítulo se desenrolava diante deles, e o céu aguardava a decisão que cada um tomaria. Quais revelações estariam prestes a se manifestar? Maria sentiu o peso da responsabilidade ao perceber que a batalha espiritual se intensificava. O clamor da congregação ecoava como um trovão, unindo corações em um desejo ardente de ver a luz prevalecer. A atmosfera estava eletricamente carregada, e enquanto a tempestade rugia do lado de fora, uma calma começou a infiltrar-se naqueles que permaneciam firmes na fé. A figura encapuzada, de joelhos, tremia,
Seu manto escuro parecia ainda mais pesado, mas a luz que emanava do altar dançava em contraste, como se estivesse almejando envolvê-lo. Por que você deseja a escuridão? Maria perguntou, a compaixão pulsando em seu coração. Cada sombra que você carrega pode ser transformada em luz. Porque eu tenho medo da verdade, ele confessou, a voz embargada. As palavras mal saíram de seus lábios, mas eram profundas o suficiente para mexer com os sentimentos dos ouvintes. A mulher de branco se aproximou mais, sua presença era como um abraço espiritual. Temos todos temores, mas não precisamos carregá-los sozinhos. O Senhor cuida de nós, mesmo nos momentos mais sombrios. Ao ouvir aquelas palavras, algo no homem começou a quebrar. Os olhares da congregação se mantiveram focados neles, como se esperavam ansiosamente a transformação que poderia ocorrer a qualquer momento. A tempestade lá fora parecia amplificar a tensão, enquanto os relâmpagos iluminavam os rostos esperançosos. Eu não sei como, ele murmurou. Um fio de desespero se infiltra em sua voz. Maria olhou de volta para o altar. A luz que aumentava parecia estar respondendo a cada clamor e cada lágrima derramada. O espaço vibrava com uma expectativa celestial. Não precisa saber como, só precisa querer, Maria exclamou, sua voz agora ecoando com uma autoridade que transcendia o medo. Ela estendeu a mão como se quisesse puxá-lo para um novo começo. Naquele instante, o chão tremeluziu sob a força do Espírito Santo, uma onda de energia que permeava dentro da igreja. Um súbito silêncio tomou conta do local. A mulher de branco levantou as mãos e clamou: Deus, revela a tua luz, tua verdade traz libertação. As vozes do povo começaram a se levar novamente, um coro de adoração incansável que pulsava como um coração unificado. Logo, a figura encapuzada começou a se erguer lentamente, sua expressão alterando-se à medida que um raio de luz parecia realmente penetrar seu ser. Ele sussurrou: eu posso ser livre. Aquela frase, simples mas poderosa, reverberou na equipe de intercessores que estavam ali, cada um sentindo um chamado para apoiar aquele homem em sua jornada de transformação. Maria e a mulher de branco estenderam as mãos na direção dele, e enquanto faziam isso, as sombras ao redor começaram a afastar-se, como se o poder da luz os expulsasse. A verdade começava a fazer o seu trabalho. Foi como se um novo dia tivesse surgido ali mesmo, dentro daquelas paredes. Mas, no calor daquele momento, uma nova turbulência irrompeu da tempestade lá fora. As vozes que antes clamavam em unidade tornaram-se confusas, e o poder da adoração começou a vacilar. A sombra que ameaçava a luz não havia desaparecido. Em vez disso, agora parecia mais insistente, como um desafio final. Desesperada, a mulher de branco olhou para o céu, seus olhos refletindo coração e determinação. Não podemos parar agora, esta é a nossa hora de resistência. A luz não é apenas um símbolo, é nossa vida e precisamos lutar por ela. Maria fechou os olhos e fez uma oração silenciosa, pedindo coragem e discernimento ao Senhor. O homem encapuzado puxou o capuz de seu rosto, revelando a expressão de um coração quebrantado, e as sombras começaram a dançar de modo ameaçador ao seu redor. A pergunta pairava no ar. Conseguirão eles, em um espírito de fé, enfrentar essa escuridão que insistia em persistir? O que o céu ainda estava prestes a revelar naquela noite assemelhava-se a uma nova vinheta de milagres e transformação, que poderia mudar não apenas um, mas muitos destinos. A congregação se uniu em um novo grito, o clamor ressoando como um claro convite a Deus. Mostra-nos o teu poder agora. O trovão estrondou novamente, mas dentro da igreja, uma onda de fé se formava como um manto protetor. Os fiéis estavam alinhados em um só propósito: clamar pela luz de Deus, pela transformação que poderia romper as correntes da escuridão. Maria, com o coração ardendo de determinação, olhou para a figura encapuzada que agora revelava aos poucos a dor escondida sobre a sombra. Ela sabia que aquele homem representava não apenas a sua luta, mas a luta de muitos que se sentem perdidos e despedaçados. Deus, este é o nosso momento, Maria exclamou, sua voz firme. Não vamos permitir que a escuridão nos vença. Tu és a nossa luz e a nossa salvação. O clima na igreja se intensificou, e a mulher de branco se uniu a ela, suas mãos levantadas em sinal de adoração e entrega. Levante-se, a luz de Cristo está sobre você. A congregação repetia.
as palavras agora dançando no ar como uma melodia divina. O homem, envolto em sua dor, começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele lutava contra suas próprias sombras. Eu não sei se mereço essa luz, ele sussurrou, quase em desespero. Maria, sentindo uma onda de empatia, lembrou-se de sua própria jornada, dos momentos em que se sentiu indigna do amor de Deus. Ninguém é digno, mas é pelo amor dele que recebemos a graça. O Senhor está aqui para te acolher, foi sua resposta urgente. E naquele momento, a luz que emanava do altar começou a pulsar mais intensamente, como se estivesse respondendo à sinceridade daquele homem. Ele se levantou, tremendo, e Maria viu em seus olhos uma centelha de esperança. Eu quero a luz, eu quero essa transformação, gritou ele, a voz carregada de emoção. E sem hesitar, todos na congregação levantaram as mãos, clamando em uníssono pela libertação. Deus, envia a tua luz sobre nós, traz a verdade à tona, que as correntes sejam quebradas. O eco da oração reverberou pela igreja, criando uma atmosfera carregada de poder. O rugido da tempestade lá fora parecia agora um mero pano de fundo para a grande obra que Deus estava fazendo. Os ventos que uivavam não podiam se comparar ao clamor ressoante de fé que envolvia o lugar. Maria sentia uma paz sobrenatural se instalar. Era como se cada temor que a assombrava tivesse sido dissipado pelo amor de Deus. A mulher de branco olhou diretamente para Maria, seus olhos brilhando como estrelas. Continue, a luz está se movendo e a verdade está prestes a ser revelada. Com uma nova determinação, Maria dirigiu suas palavras ao homem diante dela. Você não está sozinho. Juntos enfrentaremos essa tempestade. O amor de Deus é sua fortaleza. A congregação se uniu nesse clamor e algo grandioso começou a acontecer. A luz que emanava do altar se expandiu, envolvendo cada um ali, trazendo calor, esperança e uma sensação de pertencimento. A figura encapuzada, agora radiante em sua vulnerabilidade, começou a se despir das sombras. Eu abandonei a escuridão, sou livre, gritou ele, e as palavras saíam como um grito de vitória. A congregação respondeu com aplausos e gritos de louvor, cada um sentindo a transformação não apenas naquele corpo, mas em suas próprias almas. O homem, agora com o rosto iluminado pela graça, uniu-se ao grupo em oração e a energia na sala mudava. A tempestade lá fora parecia ficar insignificante quando comparada à luz viva que preenchia a igreja. Maria olhou fundo nos olhos dos presentes. Estavam juntos na luta, juntos na fé. Mas então, mais uma sombra começou a se erguer à porta, atraindo a atenção. Uma nova figura apareceu e a congregação, embora exaltada pela vitória, ficou inquieta novamente. O clima de adoração foi quebrado, mas Maria não hesitou. Não temam, Deus está conosco. Ela sabia que a batalha espiritual ainda não havia terminado. Quem é você? A mulher de branco questionou, a autoridade em sua voz ecoando como um chamado à resistência. A nova figura hesitou. Eu sou do que resta da escuridão, respondeu, a voz carregada de um desafio profundo. Os fiéis estavam prontos, a fé ardendo em seus corações. Maria levantou novamente a voz, cada palavra impregnada de um poder divino. Deus é mais forte que você. Não estamos aqui para sucumbir à escuridão, mas para vivenciar a manifestação do poder de Deus. O som da fé ressoou, as vozes se unindo em uma sinfonia de esperança. E enquanto a tempestade rugia lá fora, a luz que preenchia a igreja se tornava ainda mais intensa, como um raio de esperança contra a escuridão. Maria estava pronta para enfrentar qualquer desafio, determinada a testemunhar que a proteção divina sempre prevalece. O céu respondia ao clamor daquela congregação ardente. As mãos se erguiam, as vozes se elevavam em louvor, e diante das ameaças, o poder do amor de Deus se manifestava. A congregação estava unida, não apenas lutando, mas transformando cada sombra em luz. Vamos, juntos, lutar pela luz e pela vida, exclamou Maria, e todos em uníssono proclamaram que não temeriam. O amor de Deus, a proteção sobrenatural e a fé inabalável se tornavam a armadura que vestiriam para cada batalha. Deus já nos deu a vitória,
gritou alguém na frente, e a verdade ressoou como trovão. E assim, em meio à tempestade, uma nova realidade divina estava prestes a se manifestar. O destino de cada homem, mulher e criança ali presente estava nas mãos de Deus, e Maria sentia que o que estava por vir seria um testemunho do seu poder. Se Deus está em controle, a vitória é inevitável. Amados, não se esqueçam de que a nossa fé nos une e nos fortalece. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que transformarão suas vidas. Deixe um like agora, porque sua ajuda é essencial para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais almas sedentas pela verdade. Contemple seus testemunhos e reações sobre este final glorificado com um comentário. A sua voz é importante para nós. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Juntos, podemos propagar a luz e a esperança.